A gente precisa esclarecer algumas coisas que foram ditas pelo Bruno Musi ontem. Primeiro o seguinte, Gilbert, o Galo deve chegar então a 1 bi e 400 em dívidas, tá? Apesar de que teve uma leve redução da dívida bancária, ainda é o grande gargalo dessa dívida atleticana e o grande ralo de dinheiro do Galo, tá bom? Por causa do pagamento de juros, né? Sim, são cerca de 900 milhões em dívidas bancárias, uma média de custo mensal aí, de custo anual do CDI mais 4,5%, Gilbert Campos, na média. CDI bateu 12,15% em 2024. Então a gente tem um custo de dívida de mais de 15% ao ano. A gente colocando ali nessa casa vamos colocar 1 bi. Só para arredondar, né? Fica mais fácil a conta. Os outros 400 milhões estão em Profut, etc, tá? Então, se você tem um custo de 15,30%, são 153 milhões só de dívida de juros, de aumento de juros por ano, Gilbert Campos, que é o grande problema pro Atlético. Isso aí dá o quê? Por mês, você vai dividir isso aí por 12? Mais de 20, né? E aí você tem uma folha, né? É uma folha de pagamento. É uma folha do time. É uma folha que você poderia ter ali, você poderia ter mesmo. Mais 1, 2 Hulks ali, porque com esse dinheiro dá pra você pagar mais. Aí o Bruno Henrique, aí aqueles jogadores sonham, aqui o torcedor acorda sonhando com eles, não sei, os petiscos do casamento do Hulk, mais ou menos esse valor. Pra gente botar assim, em uma forma bem resumida, tá, Gilbert Campos? O que o Bruno Musi falou que é o trabalho deles hoje, dele especificamente, é manter o custo operacional, que é aquele custo recorrente mensal, de quanto recebe e quanto que gasta por mês, no zero ali, equilibrado, ou com superávit, que esse ano deu 8 milhões, mixaria perto da dívida. E o custo de investimento, ou a rubrica de investimento, que é comprar e vender jogador, também perto do zero. Esse é o objetivo do Atlético. Mas, Gilbert, ainda assim, se o Atlético fizer 0-0 o operacional e 0-0 compra e venda de jogador durante o ano, o Atlético vai ter esses 153 milhões de prejuízo de aumento de dívida. Sempre. Ou seja, para o Atlético pagar os juros... É dinheiro novo, amigo. Ou amortizar qualquer dívida. Só com dinheiro novo. E a gente entende por dinheiro novo o quê? Aporte. Um novo sócio entrando e comprando parte da SAF. Eu brinquei com o Pedrinho. Os próprios sócios sendo aportadores de recursos, fazendo uma chamada de capital para os sócios. Ou então, Gilbert, o quê? Uma venda extraordinária de um atleta da base ou uma premiação extraordinária, o que aconteceria se o Atlético tivesse vencido a Libertadores. Isso traria um dinheiro novo, um dinheiro inesperado, que poderia ajudar a amortizar a dívida. Para você ter ideia, os 140 milhões que o Daniel Vorcaro colocou ano passado como aporte, ele secou. Virou nuvem, virou pó. Evaporou. Não pagou nem os juros anuais. Não paga nem os juros anuais. E talvez o grande vilão dessa dívida anual, Gilberto, chama Arena MRV. Tá? A Arena MRV tem cerca de 407 milhões de reais em CRI, é o famoso CRI, que tem um custo de CDI mais 5,25%. São 17,35% o custo da Arena MRV, mais os 30 milhões de custo que ela tem por ano para manutenção, etc, etc. A Arena MRV custa ao Galo 100 milhões de reais por ano. O Atlético precisa, portanto, fazer com que a Arena MRV tenha mais receita, gere mais receita. É a expectativa agora com a colocação do gramado sintético para fazer mais shows, mas de uma baixa da taxa de juros anual também, que precisa cair, né? E aí isso é consequência de responsabilidade fiscal, mas isso impacta o clube, impacta a vida de todo mundo, inclusive do clube de futebol. Por quê? Por que a Arena dá esse prejuízo hoje? Por que ela tem esse custo hoje? Porque o financiamento ficou mais caro, o dinheiro ficou mais caro. É isso. Não, essa Arena também, ó, a acústica é ruim, primeiro classe perde, primeira final lá perde, dá prejuízo, perde. Tá ruim demais treino também. Não tá bom, pode deixar que o dinheiro vai agora, ainda mais que agora. Você acha que vai? E é uma arena, porque vai mudar o gramado, vai ter evento lá, enfim. É uma arena que tem um valor estimado em 1,1 bi
de reais, Isso aí. mais do que o dobro do que o Cruzeiro vale. Só a Arena, fora o grupo de jogadores e a marca Galo, tá? Você quer que o dono do Cruzeiro pega só no bolso direito, Mais compra do esse trem que lá a e marca faz virar Galo. uma horta? A minha Vai preocupação... plantar alface, tomate, cebolinha. não, hein? Ô, Primo Rico. Ali dá. Primo Rico. O negócio mudou, é bom, né? Primo Rico, o negócio é o seguinte aqui. Eu não vou dormir hoje, Por quê? sabendo que eu devo um cara um dinheiro hoje, aí eu pago para ele amanhã e ainda continuo devendo 20 milhões de juros por mês. Juros é rápido, filhão. Ó, Gente do céu. É um mas problema assim, assim. O Atlético, se você for pegar o perfil da dívida, Gilbert, do ano passado, o Atlético pagou a praticamente todos os bancos, amortizou um pouquinho da dívida. Só não pagou para o Banco Inter, que manteve o mesmo número, que é a dívida mais barata, que é CDI mais 2,5%, e para o BTG, que aumentou, que é uma dívida de CDI mais 3,1%. As outras são CDI 4,5%, CDI 6%, CDI 5%. O Atlético foi abatendo, amortizando, um pouco diminuiu, por aí era 50%, passou para 40% e por aí vai. Por que aumentou o BTG? Porque eles trocaram o CDI 6 por CDI 3,1%, ou seja, trocou de 18% ao ano para 3% ao ano, 15% ao ano, o que ainda é uma dívida caríssima para o Atlético, viu, Gilberto Campos? Agora, vamos falar em dinheiro novo. Qual que é a expectativa de entrar dinheiro novo? A certeza que o Atlético tem de entrar dinheiro novo. O Atlético tem mais 60 milhões de reais do Daniel Vorcaro, um dos sócios, o segundo maior acionista da SAF do Galo. Ele tem mais 60 milhões prometidos para entrar nessa temporada de 2025. E tem o FIGA, que é um fundo de investimento do Galo, que busca arrecadar 100 milhões de reais, mas tem garantido pelo Rubens Menin que se esses 100 milhões não forem arrecadados até o final do ano que vem, de 2026, o Rubens Menin vai integralizar os 100 milhões. Por enquanto, foram 4 milhões arrecadados, o Rubens vai ter que então aportar mais 96 milhões longe, para colocar, mas isso só no final do ano que vem. Ou seja, para você manter a dívida esse fica as cotas zerada são desse ano, você não pode gastar mais do que arrecada, tá certo? E ainda tem que botar mais uns 150, 160 milhões de dinheiro novo e só tem 60 milhões programado para entrar do Daniel Vorcaro no primeiro momento. O Bruno Musi falou que algumas alternativas são estudadas, né, como troca da dívida, vender parte da dívida para um fundo e alongar esse prazo de pagamento, ou mesmo alguém fazer a compra dessa dívida com um valor de juros inferior ou até mesmo sem juros. Eu questionei a respeito daquilo que fez em outra oportunidade a família Menin, de colocar lá 300 milhões de reais sem juros para o Atlético, para pagar quando finalizasse as outras dívidas. Mas a expectativa, Gilbert, é de fato que o Atlético tenha que fazer alguma movimentação dessa de chamada de capital dinheiro novo, para os investidores. Para poder não ter que pagar esse juro todo por ano aí. Não, é só o Atlético não teria... Gente, a Associação Atlético tem 25% da SAF e não tem dívida nenhuma. Ponto. Essa dívida de 1,310, que foi para 1,4 bi, projetada para 1,4 bi, ela é uma dívida dos acionistas, que eles respondem com o patrimônio CPF deles. Então, assim, ela foi para 2 bi, a dívida tem pagável. Ou eles vão decretar falência, o que prejudica todos os outros negócios deles, também atrelado ao CPF deles, ou então eles vão ter que dar um jeito de pagar. Então, isso é um problema que, de fato, eles têm que resolver. O que não pode acontecer é esse problema da dívida afetar a ambição do futebol. Por quê? Porque quando eles compraram o clube, eles já sabiam da dívida, já sabiam do tamanho da dívida e já sabiam que eles teriam que aportar em algum momento para quitar o restante dessa dívida. Portanto, Gilberto Campos, é uma preocupação deles. Óbvio que nossa, como torcedor, ela é muito grande, mas para eles deve ser maior ainda, porque são eles que respondem com o próprio patrimônio. Como eu disse, o Atlético, ano passado, Gil, só pra gente ter ideia, o Atlético vendeu 155 milhões de reais, contando a venda do Paulinho, que o Atlético pegou 80%, tá? O Bruno Musi, ele abriu esse número pra gente, 80% ficou com o Atlético dessa venda do Paulinho de 18 milhões de euros. Então o Atlético pegando esses 18 milhões de euros do Paulinho, 155 milhões de reais, teve venda, dinheiro que entrou de venda do Savinho, de Mecanismo de Solidariedade, venda do Paulo Henrique, venda de não sei quem. Ponto. 155. Bilheteria, premiação? O Atlético, não, isso aí eu tô falando só de venda. Só de venda. O Atlético, a receita total foi 657 milhões projetada. O Atlético, ele teve desses 155, para equilibrar, teria que ter comprado 155. Gastou 211.
Então gastou 60 milhões de reais a mais do que arrecadou. Ou seja, esse valor impacta também no aumento final da dívida, Gilbert. E muita gente pergunta, mas o Atlético é o único time que virou SAF, que não fez recuperação judicial, ninguém mais tem dívida. Bom, Botafogo está ali. Você já trouxe a notícia? Você vai trazer, não? É sobre... salários atrasados. O grupo não bater no pé para não se apresentar. Os jogadores do Botafogo não estão se representando enquanto o John Textor não pagar salários atrasados. Bom, enfim, todas as SAFs não têm dívida, entre aspas, né? Porque ela assume, de alguma forma, a dívida da associação, que seja em recuperação judicial ou qualquer outro regime de pagamento. E, Gilbert, é muito questionado, de novo, gente, é muito questionado o porquê de o Atlético não fazer uma recuperação judicial ou não ter tentado uma recuperação judicial. O Bruno Musi, ele deu uma explicação muito clara sobre isso. Você pode concordar ou não concordar, mas a explicação ela é claríssima dos motivos do Atlético não ter feito recuperação judicial e eu espero que isso deixe tudo esclarecido. Presta atenção. A recuperação judicial no Galo, ela nunca foi parte da estratégia. E por que ela nunca foi parte da estratégia? Vou explicar um pouquinho sobre recuperação judicial. Não sou advogado, mas tenho um entendimento claro de por que a gente não foi. Quem aprova um plano de recuperação judicial são os credores. Se nós temos a maior parte dos nossos credores naquele momento, como banco, devidamente avalizados pelos acionistas, e nessa categoria de credores bancários, eles possuem mais do que 50% do total desse endividamento, do total dessa categoria, os bancos, por estarem avalizados, reprovariam uma recuperação judicial. A partir do momento que você entra com uma recuperação judicial e você tem um plano recusado, o passo seguinte é decretação de falência. Então, o Galo, quando aprovou em seu conselho a transação da SAF, o Conselho Deliberativo aprovou a transação da SAF desde que a associação ficasse zero de dívida, que a SAF assumisse todo o endividamento e que 25% de sua participação fosse mantida. Por isso não foi feita uma recuperação judicial, nunca passou pela estratégia do Atlético para ter uma recuperação judicial. Isto posto, Igor Tepe, como o senhor diz, concordando ou não, está a explicação mais uma vez. E vamos e venhamos, Gilberto Campos. E eu acho que isso tem que ficar bem claro também, porque eu vou me colocar na pele dos investidores, tá? Pô, você é rico? Se eu sou um credor do Atlético e eu estou cobrando ou comprando o Atlético, eu não vou colocar a associação em recuperação judicial para eu não receber o dinheiro que eu tenho para receber para comprar. Ainda mais que é um do dono que tem o dinheiro a Independentemente receber. disso, de qualquer forma. Então, assim, está explicado. Ao passo da não aceitação seria falência, e aí, a partir da falência, o que acontece? O clube inicia lá embaixo, na 4ª divisão do Campeonato Mineiro, para tentar uma vaga para a segunda, para a terceira, para tentar uma vaga para a segunda, para a primeira, para ir para uma Série D, Série C, não sei o que. Aí são 7 anos, se tudo der certo, para tentar uma recuperação fora todo o prejuízo que você tem de patrimônio. Se der tudo muito que vai certinho, porque o né, Atlético, por mais que tinha uma dívida muito grande, tinha patrimônio. Então isso ia tudo ser diluído em patrimônio, e o Atlético ia à falência e ia para o saco lá para a 3ª divisão do Campeonato Mineiro. E aí o trem ia ficar pior, né, Gilberto Campos? Mas é isso. Vamos ver o que vai ser resolvido. Certo é que nessa questão financeira, se não entrar um dinheiro novo, se não entrarem novos aportes, uma chamada de capital dos acionistas ou de algum novo investidor, a coisa vai continuar desta forma, a dívida aumentando ano após ano, se o Atlético quiser manter um time nesse padrão. Se vender todo mundo, por exemplo, o time do Atlético saiu de 2020 para cá de 250 milhões de valor para 850 milhões. Se vender todo mundo, aí pode amortizar boa parte da dívida. Mas
perde desempenho desportivo, que é uma coisa que essa Traz dinheiro também. equipe não quer, né? Não pode, ué. Você viu as metas orçamentárias. Talvez não chegue Você na paga, mas a semifinal. bicicleta para de pedalar Isso. e aí você toma do mesmo Talvez jeito. você não né? chegue de novo em sexto no Brasileiro. Talvez você não chegue nas quartas da Copa do Brasil. Talvez você não tenha sócio torcedor que caia mais Sem do dúvida. que os 9 mil que Sócio saíram. torcedor hoje está na casa de 39 milhões de reais a arrecadação Aí anual. você vai ver a arena vazia ou poucas vezes cheia. Porque aí, chegando no final, aí vai mais adiante, vai ter sim público, mas o torcedor também não é bobo, né? O torcedor também quer um time pra torcer. Claro. Você não é só o clube, você tem que ter um time ali que você, esse time vai. E a promessa foi de que entraria, equacionaria a questão das dívidas e que o Atlético teria um time forte para brigar por todos os títulos. Ponto. É mas isso que a gente espera.